Eu sou a professora Natália Carvalho e hoje a gente vai falar sobre a aplicação do fórceps de Simpson-Brown. Então a gente vai aprender quais são as indicações da aplicação, quais são os critérios de aplicabilidade e vamos aprender também o passo a passo da aplicação do fórceps de Simpson-Brown. Primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai fazer a aplicação do fórceps é quais são as indicações dessa aplicação. Então nós temos as indicações maternas e as indicações fetais. As principais indicações maternas são exaustão materna, alívio do período expulsivo e as doenças maternas, como doenças cardíacas, doenças pulmonares e doenças neurológicas. E as indicações, a principal indicação fetal é o sofrimento fetal, mas também nós temos a indicação fetal de quando o feto está numa posição anômala, uma posição occipito-sacra ou uma posição occipito-transversa, né? Lembrando que sempre que a gente for aplicar o fórceps, o feto sempre tem que estar na posição occipital. Então, se está na posição occipito-púbica, é uma posição mais fácil do feto nascer. Mas se está numa posição occipito-sacra ou occipito-transversa, o feto tem mais dificuldade e muitas vezes a gente vai precisar fazer a alocação do fórceps. Bom, sabendo quais as indicações, o próximo passo é a gente saber os critérios de aplicabilidade do fórceps. Então, para a gente conseguir ver se esse fórceps pode ser aplicado, a gente tem que fazer um exame de toque. E o que a gente vai avaliar no exame de toque? Primeira coisa, se o colo está completamente dilatado. Então, para a gente fazer a alocação do fórceps, o colo ele precisa estar completamente dilatado. Viu que o colo está completamente dilatado? A gente vai checar se a bolsa está rota. Então, se tem uma ruptura das membranas. Porque a bolsa também precisa estar rota quando a gente vai fazer a alocação do fórceps. Então, vendo o colo dilatado, ruptura das membranas, a gente vai avaliar como que está a variedade de posição. Então, a gente precisa ter certeza da variedade de posição para a gente poder alocar o fórceps. Se a gente não conseguir ter certeza, como por exemplo, se o feto tem uma bossa muito grande, a gente não pode alocar o fórceps. Bom, conseguiu ver a variedade de posição, a gente vai checar como que está a bacia daquela mulher. Então, a gente precisa avaliar se o estreito superior e médio são compatíveis e a gente precisa avaliar também se a cabeça fetal ela tem um volume normal. Então, se o volume da cabeça está aparentemente normal e se a gente tem um estreito médio e superior compatível, a gente fica tranquilo. E o estreito inferior também compatível, a gente sabe que está dentro aí dos critérios de aplicabilidade, tá? A gente também, outro critério de aplicabilidade importante é que o concepto precisa estar vivo. Se o concepto estiver morto, a gente não pode alocar o fórceps, tá? E, como eu falei, avaliar também o volume da cabeça do feto. Então, o volume da cabeça do feto também tem que ser compatível. Se a gente acha que tem algum risco de desproporção cefalopélvica, a gente não pode alocar o fórceps. Lembrando que quando a gente tem suspeita de desproporção cefalopélvica, a indicação é cesariana e aí a gente não pode alocar o fórceps. Bom, vimos então as indicações, vimos os critérios de aplicabilidade, aí a gente vai fazer a alocação do fórceps propriamente dita. Para a gente fazer a alocação do fórceps, a gente pode usar o mnemônico, né, que é o passo a passo, do A ao H, né, então que a gente usa aí para a gente não esquecer nenhum passo. Esse mnemônico, ele ajuda, né, esse passo a passo ajuda a gente não esquecer nenhum passo da aplicação do fórceps. Então, o A, o que significa o A? Então, o A a gente vai avisar a paciente, o A é de avisar a paciente que a gente vai alocar o fórceps, então essa mulher, ela precisa estar na posição ginecológica, né? A gente vai avisar a paciente, a gente vai avaliar a necessidade de anestesia, então o fórceps, como é um instrumento que a gente acaba colocando na vagina da mulher, muitas vezes a gente precisa anestesiar essa mulher, ou fazer um bloqueio regional, ou fazer um bloqueio de pudendo. Avaliou a necessidade de anestesia, a gente vai chamar ajuda. Então, a gente vai chamar um auxiliar que vai ajudar a gente na alocação do fórceps. Bom, chamou ajuda, aí o que a gente vai fazer? A gente tem que avaliar como que tá. A gente vai para o B, que a gente vai avaliar como tá a bexiga dessa mulher. A bexiga precisa estar vazia. Então, se a bexiga estiver vazia, ótimo. Se não tiver, a gente vai passar uma sonda vesical de alívio, tá? Aí a gente vai para o C. O que é o C? A gente faz o exame de toque e checa se o colo está completamente dilatado. O colo estando completamente dilatado, então já é um dos critérios de aplicabilidade. E aí, então, a gente vai para o D. O D é a gente determinar a variedade de posição. Então, para a alocação do fórceps de Simpson, o feto ele tem que estar na posição occipital. Então, a gente tem que sentir o lambda, que o lambda que vai indicar pra gente que o feto está na posição occipital. Sentir o lambda, a gente precisa saber se esse lambda tá em occipito púbica, se está em occipito esquerda anterior, occipito direita anterior, occipito esquerda posterior, occipito esquerda posterior, uma occipito sacra. Lembrando que
nas occipitais transversas, a gente não loca Simpson, daí a gente dá preferência para o fórceps de Killand, por quê? Porque o fórceps de Simpson a gente só consegue fazer rotações de até 45 graus. Só o fórceps de Killand que permite rotações maiores, tá? Então, letra D, determinar variedade de posição. Letra E, checar o equipamento. Então, a gente tem que, né, a gente já vai estar com o equipamento em sala, a gente tem que checar o equipamento, ver se as colheres, elas estão articulando de maneira adequada, né? Lembrando que o fórceps de Simpson é um fórceps que tem uma curvatura pélvica acentuada e o fórceps de Simpson, ele tem essas ranhuras onde a gente segura, né? O fórceps, então é uma dica aí para saber se esse mesmo é realmente o fórceps de Simpson, tá? Então, a gente checa o equipamento e também a gente já faz a apresentação espacial do fórceps. Então, E é de checar o equipamento e fazer a apresentação espacial do fórceps. Então, se o fórceps tiver se o feto estiver na posição occipito-púbica, a gente vai fazer a apresentação espacial dessa maneira. Se o feto estiver na occipito esquerda anterior, a gente vai fazer a apresentação espacial dessa maneira. A apresentação espacial serve para a gente ver como as colheres vão ficar lá dentro do concepto. Então, após conferir o equipamento e fazer a apresentação espacial, a gente vai fazer a locação do fórceps propriamente dito, que é o F, né? Aí a gente vai, então, pegar primeiro a colher esquerda. Então, sempre que a gente fazer a locação do fórceps de Simpson em posição occipito-púbica, que é a posição mais correta. Então, só lembrando que a posição occipito-púbica é quando a gente sente o lambda, né? Que é o que indica que o feto está na posição occipital, quando a gente sente o lambda mais próximo da pube. Então, o feto, tanto em posição occipito-púbica, a colher que a gente vai locar primeiro é a colher esquerda. Então, é a colher que a gente vai segurar com a mão esquerda, que o médico vai segurar com a mão esquerda, e a colher que vai ser colocada do lado esquerdo da gestante. Então, a gente coloca a mão direita para proteger o tecido, né, da vagina da mulher, a gente segura o fórceps como uma punhadura, a gente vai colocar de forma bem devagar na vagina da mulher. Assim que o fórceps for colocado na posição, a gente muda a empunhadura e segura o fórceps dessa maneira. Colocou, pede para o auxiliar segurar essa primeira colher, a colher esquerda, e aí a gente vai fazer a alocação da colher direita. Então, a colher direita é a colher que a gente vai segurar com a mão direita e que vai ser colocada do lado direito da gestante. Então, faz a colocação da colher direita. E aí, a gente já está com o fórceps na posição correta de ser articulado. Então, a gente consegue articular o fórceps de maneira tranquila. Se o fórceps não for articulado de maneira tranquila, é porque ele não foi colocado de maneira adequada. Então, terminado de colocar as duas colheres, a gente vai checar como que está a pega. Então, a gente precisa checar se as colheres elas estão equidistantes uma da outra e precisa checar como que está a sutura sagital. A sutura sagital também precisa estar equidistante uma da outra. Deixa eu arrumar aqui meu boneco. Assim que a gente checou, aí sim a gente vai fazer a gentiltração, que é a manobra de Pajot. Na gentiltração, a gente vai segurar o fórceps com as duas mãos. Uma mão vai ficar na articulação, no cabo, e a outra mão na articulação. E aí, quando a mulher tiver a contração, a gente vai fazer essa gentiltração. Fez a gentiltração, começou a sair a cabeça, a gente vai elevar os cabos. Então, que a gente vai para o H, que é a hora de elevar os cabos. Nessa hora que a gente está elevando o cabo, a gente tem que avaliar se há necessidade de incisão perineal. Então, saiu a cabeça fetal, a gente vai ter que retirar as colheres, que é o último passo da aplicação do fórceps. Como a gente colocou a primeira colher esquerda e a segunda colher direita, na hora da gente retirar, a gente vai retirar ao contrário. Então, primeiro a gente tira a colher direita e depois a gente vai tirar a colher esquerda, tá? E aí, terminando de tirar as colheres, a gente vai ultimar o parto. Então, o feto vai fazer a rotação externa, vai sair as espáduas, espádua anterior, espádua posterior, e vai sair o corpo do feto. Terminou o parto, a gente tem que checar como que tá como ficou a pega. Então, a gente vai checar como ficou a marca de Baudeloc, que a marca de Baudeloc é a marca que mostra que a pega foi na posição parieto-malar. Se a pega foi feita na posição parieto-malar, ele vai formar a marca de Baudeloc, que é a marca correta da pega do fórceps, tá? Além disso, terminou de nascer o concepto, a gente tem que fazer uma boa revisão do canal de parto. Por quê? Porque o fórceps ele tem o maior risco de lacerações, então a gente vai revisar o canal de parto e vai também pedir para o pediatra avaliar o feto, se não tem nenhuma escoriação e nenhuma alteração com esse feto, tá? Se tiver alguma laceração ou se tiver feito episo, a gente vai fazer a sutura
decipício, tá? E assim a gente termina a alocação do fórceps de Simpson. Lembrando que se a gente tiver um feto que não esteja na posição occipito-púbica, mas sim na occipito esquerda ou na occipito direita, a gente vai locar primeiro a colher mais posterior. Então, vamos lá, só para vocês não se confundirem com isso. Então, se a gente tiver um feto na posição occipito esquerda, a apresentação espacial vai ser dessa maneira. Então, a colher que vai estar mais posterior é essa colher aqui. Essa colher de baixo, que é a colher esquerda. A colher que a gente vai segurar com a mão esquerda. Se a gente tiver um feto na posição occipito direita, occipito anterior direita, a gente vai fazer a apresentação espacial dessa maneira. E aí, a colher posterior é essa colher desse lado aqui. Então, vai ser a colher direita que a gente vai locar primeiro, tá? Então, a apresentação occipito-púbica, a gente sempre vai locar a colher esquerda. A apresentação occipital oblíqua, ou esquerda ou direita, a gente vai fazer a locação primeiro da colher posterior, tá? E aí muda se é uma apresentação direita ou esquerda. Beleza? Então, é isso que vocês precisam saber para alocar o fórceps de maneira adequada. Não esqueçam das indicações, não esqueçam de critérios de aplicabilidade e não esqueçam aí de todos os passos que vocês precisam seguir para conseguir fazer a aplicação da maneira correta, ok?